Então, Êxodo, capítulo de número 1 do livro de Êxodo. Isso aqui que eu vou tratar hoje com você, irmãos, é algo que não ficou lá atrás. Acontece nos dias de hoje, certo? Um certo receio, um certo medo, e aquilo que eu venho falando dentro da igreja já há um bom tempo. Despreza-se a palavra de Deus, vira-se as costas para Deus, para ouvir o que uma pessoa lá falou, comentou, ou qualquer coisa assim, desse tipo. Diz assim, olha, no capítulo de número 1 do livro de Êxodo, no versículo de número 6, sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram, presta bem atenção nisso, frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Diga graças a Deus. Então é a primeira parte, irmãos. O José, ele morre, certo? Ele morreu. Morreu José, morreram-se os seus irmãos, e a Bíblia diz que aquela geração, ela morreu. Mas a geração nova, tá? Eles foram ensinados na grandeza de Deus. É como você com o seu filho ou com os seus filhos, certo? Um dia você não vai estar mais, mas eles ouviram você falar de Deus, que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus abençoa, que Deus transforma uma vida. Quer dizer, eles ouviram isso também o tempo todo. Sabiam das grandezas que aconteceram no meio do povo de Deus, o que Deus fazia, a libertação daquele povo na época da fome, a grandeza que Deus colocou o topo, né? Deus colocou José no topo, enfim, sabiam tudo. E a Bíblia diz no versículo 7 que eles frutificaram e aumentaram muito. É mais ou menos assim para você, pastor, seria em números exatos. Hoje tem 10, amanhã tem 20, depois tem 40, depois tem 80, e a coisa foi. Eles cresceram demais. Amém, Jesus? Versículo 8. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderosos do que nós. Amém? O próprio rei que assume no lugar do outro, irmãos, disse: olha, esse povo aí é um povo grande, esse povo aí é um povo forte, e a gente tem que fazer alguma coisa para dominar esse povo, porque eles podem se rebelar contra nós, e eles são maiores do que nós, certo? Eles podem se rebelar, vindo os nossos inimigos, eles podem se juntar aos inimigos para guerrear contra nós, certo? E não tem quem vai segurar. Versículo de número 14. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura, o que, igreja? Servidão. Então eu falei hoje de manhã aqui, o que eu vou falar para você. Não adianta você falar que conhece a palavra de Deus, se você não age na vontade de Deus. Não adianta, não adianta. Quem era o povo de Israel? O próprio Espírito Santo coloca aqui no 7, que eles frutificaram, aumentaram muito, multiplicaram, foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Eles eram muitos, irmãos. Eles tinham a bênção de Deus. Eles tinham ali verdadeiramente o poder de Deus a favor deles. Mas aí, sei lá por que cargas d'água, aparece um Zé sei lá quem, da vida, se diz faraó, eu sou um grande aqui,
eu estou acima de tudo, acima de todos, e é o seguinte, vocês vão ficar aqui, vão trabalhar, vão amassar palha aí com barro para fazer tijolos e edificar casas para mim, e cidades. O que aquele povo fez? Aquele povo que era abençoado por Deus, desprezou a palavra de Deus, se acovardaram diante de um único homem chamado-se Faraó. A coisa de lá para cá mudou? Continua do mesmo jeito, irmãos. E na grande maioria. Continua o povo se acovardando. Hoje, o povo de Deus sabe, tá? Que eles têm o poder, eles têm o domínio, têm autoridade, pode orar, determinar, mandar o mal embora, que vai acontecer, sabe que existe uma grandeza sobre a vida deles, mas aparentemente, perante tudo, eles estão sendo escravizados. O diabo vem, escraviza a pessoa. Escraviza em quê, pastor? Em pensamentos. Pensamentos. Escraviza em atitudes. Escraviza em palavras. É aquela pessoa que, mesmo estando dentro da igreja, é extremamente negativa. Ela é mais negativa do que o capeta. Não, está tudo ruim, nada dá certo, não, essa vida não sei o quê, e não sei o quê. Depois chega lá no domingo, na quarta, na sexta, na segunda, ela está lá na igreja. Irmãos, você é uma bênção, amém. Depois chega lá na rua, não, porque não sei o quê. Quer dizer, está escravizado. Está escravizado uma pessoa dessa. É escravizada no casamento. Ela está sendo dominada na sua vida, sem tomar sequer uma única atitude para paralisar a ação maligna, aquela ação do diabo. Quem era aquele povo do passado? O pastor, mas o Deus é o mesmo Deus, não mudou nada, mudaram-se valores, muda-se cultura, muda-se de cidade, de país, muda-se de ano, muda-se de tudo. Mas a palavra de Deus continua sendo a mesma. Diga graças a Deus. Amém, Jesus? Era um povo que se frutificava, cada dia mais eles davam frutos, aumentavam muito, multiplicaram-se e foram engrandecidos, de maneira que a terra se encheu deles. Olha o versículo 10. O que o faraó diz? Eia, usemos sabiamente para com eles, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, também se ajunte com os nossos inimigos, e peleje contra nós, e suba da terra. Quer dizer, o faraó, na verdade, tinha medo daquele povo, irmãos. Tinha receio daquele povo. Mas aquele povo não olhou para Deus, deixou Deus de lado. Deixaram a grandeza do Senhor, deixaram o poder de Deus de lado. E senão o faraó chega lá e diz, vai ser do meu jeito. Não, vai ser do seu jeito? Não, vai ser do jeito que nós estamos determinando aqui, do jeito que está sendo feito aqui até hoje. Não, mas vai ter não, não vai ter não. Ali, meu irmão, se o povo de Deus tivesse tomado uma posição, se levantado espiritualmente, verdadeiramente, quem seria escravo do povo de Deus seriam os egípcios. Mas a coisa foi mudada, por covardia, por medo. Pessoa fica escrava. Escrava do quê? Eu falei outro dia aqui na igreja e comentei aqui hoje. Hoje, a bola da vez é o feijão. O cara hoje compra um celular, um computador, não vem nem a maçãzinha atrás mais, vem um feijão. Dá mais status. A coisa fica mais bonitinha. Pastor, o feijão é caro. Caro, meu irmão. Caro é maconha, caro é cocaína, é pedra de crack, é pinga, cerveja, cigarro é caro, prostituição é caro, e outros bichos mais que tem por aí é caro. Agora o resto não, irmãos, não é caro. É uma bênção de Deus. Amém, Jesus? A conversa que você vê, senão, peraí, é crise, mas que crise, irmãos? Que crise é essa?
Pastor, não há de se negar. Tá, só que eu não vivo por aquilo que eu vejo. Eu vivo por aquilo que eu creio. Então eu vou continuar crendo na palavra de Deus, ainda que os meus olhos vejam por aí derrota, fracasso, perturbação, necessidade, sofrimento. Eu vou continuar com a verdade, que é a palavra de Deus. E se eu acredito no que a palavra de Deus fala, eu vou declarar conforme fala a palavra de Deus, e não contrário a ela. Diga graças a Deus. E a pessoa fica ali, irmãos, bitolada na vida. Escravidão. Versículo de número 14. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão. Eu fui pregar outro dia numa igreja, comentei até com o povo lá, o que eu já comentei aqui com vocês. Qualquer coisa, pastor, a gasolina está cara. Vende-se o carro, anda-se a pé. Não, mas aí o senhor está brincando. Não, brincando está você, meu irmão. Porque o Deus que te dá condições de ter um carro, vai te dar condições. Se Ele te deu condições de ter o carro que você tem, ao valor que ele custa, Ele vai te dar condições para você colocar 1 litro de gasolina aí e andar. Nem que seja pelo menos uma vez por semana. Aí depende da sua fé, mas que Ele vai te dar, Ele vai te dar. Mas a pessoa fica lá escravizada, ela fica lá bitolada na vida, não dá, não consigo, não posso, não vou para frente, não tem condições. Quer dizer, tem ela vê possibilidade em todos, ela só não vê nela. Mas ela age exatamente como o povo de Israel do passado. O faraó chega lá e bola um plano, meu irmão. Quantos planos têm sido arquitetados contra a sua vida no inferno, contra a sua casa, contra a sua família? Ah, pastor, não sei, eu posso te garantir que talvez centenas de milhares deles. Amém, Jesus? Mas a palavra diz, nenhum mal te sucederá, e praga alguma chegará na tua tenda. Você crê em quem? No diabo ou na palavra de Deus? Ah, pastor, eu creio na palavra. Todo mundo vai falar se eu perguntar. Então haja segundo a vontade de Deus. Não fica agindo como derrotado, como fracassado, como uma pessoa que não pode, com aquele que, sei lá, anda, né, necessitado na vida. Eu tenho poder, para quê? Para desfazer a obra do inferno. Então eu vou desfazê-la em nome de Jesus. Amém, Jesus? Amém, irmãos? Que bom. Salmo de número 18. Segura aí que depois nós vamos voltar aí. Livro de Salmos 18, versículo de número 17. Olha aqui, uma pequena declaraçãozinha do Davi. Tem gente que fica escravizado, como o povo do passado. Escravizado num casamento que não dá certo. Mas por que o casamento não dá certo? Pastor, é ele. Você, minha irmã, já procurou a se examinar? A julgar a si mesma? Como diz lá em 1ª carta aos Coríntios. Pastor, é ela. Meu irmão, você já procurou se examinar? Hein? Se ao invés de ser uma bênção na vida dela ou dele, talvez você está sendo uma maldição, uma praga. Larga de ser praga, meu irmão, seja bênção. Fica escravizado com doença. Tem gente, você olha para ele, Valdir, o que você tem hoje? Estou mal, pastor, estou mal. Mas o que foi? Caiu um fio do bigode. Pronto, está mal, irmãos. Aí amanhã chega o Valdir, o que você tem hoje? Nossa, pastor do céu, o que foi? Cera no ouvido. Está doente, né? Valdir, está com algum problema na cabeça? Estou com caspa. Nossa, é violento o negócio, meu irmão. Inventa doença para tudo. Inventa a bênção de Deus na sua vida. Larga de ser fracassado, derrotado. Larga de agir como aquele povo que agiu no passado e que pagou preço severo pelo fracasso e pela derrota deles. Simplesmente por desprezar o que Deus está dizendo. Amém, Jesus? E acreditar num único, bobo da corte. Vamos falar a palavra certa. Faraó,
e que falou: eu vou escravizar vocês, e eles aceitaram ser escravizados. Você pode vir na igreja, você pode estar dentro da igreja, você pode ser membro do corpo de Cristo há muito tempo, mas não se esqueça que o teu arqui-inimigo, tá? Ele sempre vem para roubar, para matar e para destruir, certo? Ele é um atrevido, já te falei isso. Mesmo você vindo na igreja, ele quer investir. Se você não reage, não fala nada, e aceita, e não sei o quê, você vai ficar do jeito que você está. E mais, hein? Escreva aí, porque agora eu vou te falar como um profeta. Vai ficar pior se você não tomar uma atitude na sua vida. Amém, Jesus? Vamos lá. Salmos 18, versículo 17. Livrou-me. Olha o que Davi disse. De quem? Dos meus inimigos. Aquele faraó era amigo? Sim ou não, irmãos? Não. Esse mal que anda te escravizando é amigo? Esse pensamento maligno, pensamento, sei lá, de fracasso, de derrota, pensamento lascivo, palavras erradas que saem de sua boca, atitudes que você toma erradas dentro da sua casa, junto à sua família, enfim, essa porcariada de doença que aparece toda hora na tua vida aí, que parece que você, sei lá o que é. Eu acho que quando Deus, o capeta falou lá, doença, tem irmão que levantou o braço e falou: é minha, tudo que tiver é meu, vou arrematar o trem aí. Quer dizer, isso é amigo seu, irmãos? Não. Amém, Jesus? E o que é que o Davi diz aqui? Livrou-me do meu inimigo forte, e dos que me aborreciam, pois eram mais, o que, irmãos? Eram o que, irmãos? Mais poderosos do que eu. Lá atrás, no Egito, era o contrário. O povo de Israel era o povo mais poderoso que os egípcios. Só que não deram valor no poder que tinham, irmãos, no Deus que eles tinham. Amém, Jesus? Aceitaram ser colocados como nada. A maioria do povo hoje de Deus, que se diz ser povo de Deus, aceita ser colocado como nada. Ah, pastor, eu nasci para sofrer. Eu queria ler essa passagem na Bíblia, onde está escrito isso. Porque na minha Bíblia, alguém deve ter apagado isso, porque eu não encontrei até hoje onde está escrito isso. Nasceu para sofrer? Espera aí, Deus coloca alguém nesse mundo para sofrer? É, pastor, é o meu caso. Você colocaria filhos no mundo para sofrer? Não, pastor. E você é melhor do que Deus, por um acaso? Então, se você não quer ver os seus filhos sofrendo, Deus também não quer ver os deles sofrendo. Diga graças a Deus. Amém, Jesus? Mas você não reage. Você é aquela pessoa passiva. Tá bom, se eu comer hoje tá bom, se eu não comer tá bom. Não, se eu comer hoje tá bom, mas se eu não comer não tá bom, e eu quero mais, e eu tenho direito, porque aquilo que me é declarado dentro da palavra de Deus, eu não posso abrir mão em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Amém, Jesus? Você sabe que a Wanda, eu até pedi para que vocês orassem, está com o joelho, uma rótula dela está partida no meio, está lá, tá? Anda, vai, volta, foi ontem para São Paulo, 5 horas da manhã a gente estava de pé, voltamos 10 horas da noite, e quando tem que fazer as coisas em casa, e quando tem, mas por quê, pastor? Porque eu não posso aceitar a derrota, meu irmão, eu não quero ser melhor do que ninguém, mas eu não posso me colocar ao fracasso. Não, mas aí é complicado, dói, realmente dói, mas eu vou ficar com a palavra de Deus ainda. Diga graças a Deus. Eu não vou aceitar ser escravo do maligno em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus? O que a maioria do povo continua sendo e aceitando. Salmo de número 61. Fica aí no livro de Salmos. Vai lá no 61. Versículo de número 3. Pois tem sido
o quê? O meu refúgio e uma torre forte contra quem? Os meus amigos? Não, os meus inimigos. O que é inimigo na minha vida? Tudo aquilo que vem para trazer destruição. É inimigo? É inimigo. Deus tem sido uma torre forte. Ele tem sido um escudo na minha vida. Ele tem sido o poder para mim me refugiar naquilo ali. Para que eu não venha a ser fracassado, derrotado, ou como a maioria aí. Eu ouvi outro dia uma declaração de uma senhora, até que eu comentei aqui na igreja, que eu fui totalmente contra, porque eu acho que o povo de Deus está aí para propagar bênçãos e não fracassos. Amém, Jesus? Só isso. Eu acho que é uma maneirazinha de me autopromover. Mas amém, vou ficar com a minha opinião. E essa tal senhora dizia o seguinte: se é para mim passar por isso, eis-me aqui. Onde está escrito na Bíblia que é para mim passar por isso, eis-me aqui? Fala umas palavras bonitas, tem um monte de gozoba, para te falar o português declarado, isso é uma linguagem da minha casa. Gozoba, pastor, o que é? O quarta-feira. E o quarta-feira o que é? É o gozoba. E aí vai ficar desse jeito que não vai mudar nunca. E vai na desse povo, meu irmão. Porque falou bonito, falou emocionante. Eu não quero beleza, eu quero verdade, eu quero o poder de Deus. Diga graças a Deus. Amém, Jesus? Eu quero promover Cristo e quero que Ele seja promovido com cada atitude, com cada bênção, com cada vitória que eu alcanço na minha vida através do nome dEle. É isso que eu quero. O Davi, ele diz claramente: pois tem sido o meu refúgio. Pastor, mas espera aí, quem é que falou isso aí? Foi o Davi. Então isso aí era lá para o Davi. Foi para o Davi, é para mim e será para outros que vierem. Porque aquilo que está escrito na Bíblia foi, é e será, meu irmão. Amém, Jesus? Funciona do mesmo jeito. A palavra não muda. Ela não se desfaz com o tempo. Ela não perde a validade dela com o tempo. Ela continua sendo a grandeza, o próprio Deus, em o nome de Jesus. Digam graças a Deus. Provérbios, capítulo de número 23. Vai para frente, Salmos, Provérbios. Provérbios, capítulo de número 23. Versículo de número 11. Porque o seu Redentor, ele é o que, igreja? Ele pleiteará a sua causa contra ti. Quer dizer, aquele inimigo que tem uma causa contra você, quem vai pleitear contra ele é o próprio Espírito de Deus. Então você não tem que ser igual à maioria. Você tem que ser diferente, irmãos. Eu já te falei isso inúmeras vezes. Filho de Deus é diferente. Não é porque anda desse jeito, se porta desse jeito, carrega a Bíblia desse jeito. É diferente porque age diferentemente de todos. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Porque afronta o maligno. Porque não aceita o fracasso, não aceita a derrota, não aceita as atitudes dos inimigos. Aquele povo lá do passado estava lá. Moravam, desfrutavam, trabalhavam, mas aí chega um rei. Só que antes cresciam, frutificavam e eram abençoados por Deus. Aí chega lá o João qualquer e diz: não, vocês vão ser a partir de hoje escravos aqui no Egito. Vocês vão trabalhar para mim, não vão ganhar nada, vão trabalhar a troco de comidinha aí miserável, entendeu? E vão edificar para mim casas e cidades. Acabou. E aí todo mundo para diante do manezão lá e diz: é verdade, é isso mesmo. E foram anos e anos e gerações de escravos, meu irmão.
Uma atitude hoje errada tua aqui, vai refletir lá na frente. Já te falei isso. Mas pastor, a maioria, eu não ando com a maioria, eu ando com Jesus, irmãos. Eu não quero saber da maioria. Mas o senhor sabe, esses dias uma pessoa falou para mim, o senhor sabe o que o povo pensa a seu respeito? Eu falei, não estou nem preocupado. Estou nem aí com o povo que pensa a meu respeito, deixa de pensar. Eu sempre fico muito preocupado, Deus, o que o senhor anda pensando a meu respeito? Como é que o senhor anda me vendo, Jesus? Como é que eu tenho sido diante do Senhor? Isso aí me incomoda muito, porque a cada dia eu quero ser melhor. Agora o que o povo pensa, pouco me importa. Ontem nós estávamos lá em São Paulo, o pastor Jaime já tinha marcado uma reunião para homens, já uns 2 meses atrás, sei lá quanto tempo, já tinha falado uns 2 meses, a primeira foi para mulheres, e ontem foi para homens. Estava lá sentado, participando da reunião, de repente o Jaime olha, e diz assim, olha, a reunião das 4 horas da tarde, quem vai fazer é a Wanda. A Wanda acho que ficou uns 5 minutos olhando para mim assim, parada. E eu rindo dela. Mas pastor, por quê, pastor? Porque a Wanda, irmãos, ela não é uma mulher para te orientar em púlpito. Fora do púlpito, sim. No púlpito não tem chamado. Não adianta. Amém, Jesus? E imagina você, mais de 600 pastores, e você pregando para eles lá. A Wanda, fomos almoçar, Wanda Ayrton, me dá umas ideias. Aí eu vou falar que nem a maioria dos homens, aí o marido presta. Brincadeira, moça. É só para brincar com a Wanda. Eu falei, aprenda uma coisa. Quem tocou no coração do pastor Jaime para te chamar, aquilo não nasceu dele, foi o Espírito de Deus. E se ele te chamou é porque Deus quer que você vá lá. E se ele quer que você vá lá é porque você tem coisa para falar para aquele pessoal que está lá. Eu falei, a única coisa é o seguinte, Wanda, chega e fala. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, morda o cotovelo. O problema é seu, porque foi falado, foi dito, acabou e pronto. Amém, Jesus? Olhe e veja o que Deus está pensando a seu respeito. Será que você tem sido escravizado? Que área da tua vida? Como é que anda teu casamento, irmãos? Pastor, meu casamento está uma porcaria. E você tem feito o que para ele? O que você tem feito para reverter de porcaria para a bênção de Deus? Porque Deus reverte maldição em bênção. Já te falei isso inúmeras vezes. Eu tenho lutado, pastor. Tem nada. Tem feito droga nenhuma. Tem aceitado a escravidão. Tem aceitado o mal. Tem aceitado as sugestões do inferno. Tem aceitado a palavra de Satanás. E depois chega para todo mundo aí fora e diz, eu sou filho de Deus. Imagina se não fosse, meu irmão. Imagina se não fosse. Como é que seria a vida de muitos aí? É o povo lá de Deus. Aceita a miséria daquele faraó, a palavra daquele fracassado, que era homem como todo mundo ali, mas desprezaram a palavra de Deus. Sofreram, irmãos. Aquele que despreza a palavra, sofrerá, diz a Bíblia. Perecerá. O que despreza a palavra do Senhor. Então, meu irmão, guarde aquilo que Deus tem te dado. Não aceite ser dominado pelo maligno por nada. Por nada. O que eu vou te falar não tem justificativa, pelo amor de Deus. Mas é um exemplo que eu vou te dar. Se é então para ser escravo, e ele nunca vai querer isso de mim ou de você, mas se tiver que ser, eu vou ser do meu Senhor. Amém, Jesus? Porque servir a Ele é infinitamente melhor. E Ele não te chama para ser escravo, Ele te chama para ser servo. Fácil. É assim, servo. Eu falo, você obedece,
eu te guardo, te protejo, tua vida vai bem e te dou a salvação eterna. Pronto, é isso aí. Trocado bem miúdos para você entender. Mas a pessoa não, porque pastor, porque a gente tem que viver conforme dança, conforme toca a música. Concordo, mas a música é de Deus, não esse fracasso que você vê por aí, não essa derrota que implantam por aí. Uma hora sei lá, é dengue, outra hora é o Chico, que eu não lembro todo o nome do Chico lá, mas é o Chicão lá. Outra hora é qual que é o outro? Zika. Eu lembro da dona Zica, irmãos. Era uma vizinha da minha mãe, eu era criança. A dona Zica. Eu ainda brinquei outro dia, eu falei, a dona Zica ficou maligna. Que trem que é esse que aconteceu com a vizinha da minha mãe? Que brincadeira é essa? E aí o povo vai aceitando aquilo ali, meu irmão, vai aceitando tudo, vai aceitando, e vai aceitando, e aí vem crise e aceita a crise, e aí vem feijão caro e aceita feijão caro, e aí gasolina, e aí é o filho que não, porque tem que ser dessa forma. Meu irmão, nada tem que ser dessa forma, mas tudo tem que ser baseado nisso aqui, ó, palavra de Deus. Amém, Jesus? Um pai chegou para mim e disse para mim, a maneira ao qual o Senhor foi criado é diferente daquela que se cria hoje. E a maneira que o Senhor foi criado é diferente da maneira que o Senhor criou os seus filhos, e hoje é diferente da maneira que eles foram criados. Até a primeira parte eu aceitei. A maneira que eu fui criado é diferente da que eu criei os meus filhos, concordo. Meu pai não tinha Deus, minha mãe não tinha Deus, na minha família ninguém tinha Deus, todo mundo ali era perdido, desgraçado, tudo lascado na vida, realmente, ali eu concordo. Agora, da maneira que eu criei os meus filhos, para a maneira que se cria filhos hoje, qual é a diferença? Se eu criei os meus dentro da palavra de Deus. Qual é a diferença? A não ser que alguém não esteja criando. Foi o que eu falei, a não ser que os teus não tenham a doutrina sagrada, a santa palavra de Deus, porque se tiver, é da mesma forma. Lógico, eu tenho algumas diferenças sim. Eu sou o tipo de pai que eu não aceito, por exemplo, o filho fazer o que quer, e não aceito mesmo, meu irmão, e não tem quem vai mudar minha cabeça, não tem sociólogo, não tem governo, não tem esse, não tem aquele, não tem nada. Eu sigo a minha regra, acabou e pronto, falo uma vez, falei duas, terceira vez eu não falo, eu tomo atitude, acabou, eu tenho as minhas regras, como você tem as suas, mas tudo baseado dentro da vontade da palavra de Deus. Hoje não, hoje faz o que quer, não pastor, é assim mesmo, depois chega para mim e me procura, ali no escritório, pastor, preciso falar do meu filho para o senhor, ele é aborrecente. Meu Deus, precisa mandar arrancar aquela câmera ali de dentro, entendeu? É brincadeira um negócio desse, isso é uma afronta à vontade de Deus, irmãos, é uma afronta à palavra de Deus, está sendo escravizado e não está vendo, meu irmão, está sendo escravizado, amém, Jesus? Larga de ser escravo, seja servo do Senhor, seja obediente à palavra de Deus, respeite a Jesus Cristo, obedeça ao teu Senhor, que é o teu Criador, que é aquele que foi a uma cruz, sofreu e transpassado de dor, ficou nela, meu irmão, para que você pudesse viver hoje uma vida abençoada. Diga graças a Deus, e aí você vai ver, eu falei hoje de manhã aqui, lembrei de novo, vai lá em Romanos 12, versículo de número 2. O Espírito Santo, irmãos, é de uma sabedoria incalculável. Amém? Então você pega hoje a pessoa mais sábia do mundo, o QI dela é lá no topo, ela é sábia, o Espírito de Deus é o dono da sabedoria. Amém?
E ele começa dizendo assim, olha, acharam aí Romanos 12, 2? Não vos conformeis com quem, igreja? Com este mundo. Opa, pastor, mas está aí, todo mundo está vendo. Posso estar vendo, mas não vou aceitar. Não, mas está aí, está todo mundo aí agindo. Já te falei que se todo mundo quiser ir para o inferno, eu e você não temos que ter essa vontade. Se todo mundo vai, o problema é de quem vai. Eu e você vamos ficar fora em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Então não vos conformeis com este mundo. Alguém chega para você e diz, você é um derrotado. É verdade, essa vida é brava. Não, derrotado, meu amigo. Você vai me chamar de derrotado? Derrotado é Satanás, esse capeta que falou na tua boca, que está amarrado em nome de Jesus. Eu sou mais do que vencedor em Cristo. Alguém chega para você e diz, preguei aqui outro dia. O que você vai fazer agora? Você está doido? Não vai dar certo? Não tem condições? Não vai dar certo? Não tem condições? Espera aí, eu estou orando. Deus confirmou meu coração. Eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus. Deus está confirmando aqui, vai dar certo sim, já deu, em o nome de Jesus. Diga graças a Deus. Mas a pessoa assume, ela se conforma com as coisas, com o fracasso. Aí passa a ser escravo, paga um alto preço na vida, e depois aí você sabe o que acontece no finalzinho dessa história? Lá no fim, igreja que ela frequenta não é boa, o pastor não dá ensinamento, e ela não sei o quê, e agora ela precisa mudar de igreja. Muda de atitude, meu irmão. Mude de atitude, que é o que vai fazer você ser um vencedor na palavra de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas, olha isso, transformai-vos pela renovação do vosso quê? Deus, eu quero todo dia entendimento novo da tua palavra. Eu quero transformado aqui dentro. O que eu sei hoje, amanhã tem uma nova revelação. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará hoje, mas amanhã o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, terá uma nova revelação. Na terça-feira o Senhor é meu pastor e nada me faltará, terá uma nova revelação. E a cada dia uma nova revelação em nome de Jesus. Amém, Jesus? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Saia com essa cabecinha pobre de pensamento derrotado. Não é pobreza financeira, não. Eu estou falando de pensamento, de fracasso, de coisinha nhenhenhé, pequenininha, e sei lá o quê. E não, irmãos, comece a enxergar grande, comece a olhar grande para a tua vida. Comece a pensar coisas grandes para a sua família, para os seus entes queridos. Comece a profetizar. Amém, Jesus? Que aquele trabalho é uma bênção, que aquilo já deu certo. Você está começando hoje pequeno, mas amanhã você vai ter uma frota. Você vai ser grande. É para a glória de Deus. Diga graças a Deus. Comece a falar para o teu corpo. Meu corpo, Jesus Cristo te dá saúde. Larga essa porcaria de doença. Dá um espirro, tô doente. Cai o fio. Qualquer coisa, meu irmão. Eu ia brincar com ele de novo, né? Qualquer coisa, tô doente. Não, peraí. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu estou curado. Meu corpo, Jesus Cristo, morreu lá para você estar bem aqui hoje. Tenha saúde em o nome de Jesus. Amém, Jesus? E vida financeira, e família, e filho, e tudo. Comece a enxergar grande, meu irmão. Vê grande, vê longe. Amém, Jesus? E ele disse mais aqui, olha, para quê? Bom, por que eu não tenho que me conformar com esse mundo? Por que eu tenho que transformar a renovação da minha mente? Pedir que haja essa transformação da minha mente. Para que isso, pastor? Para que
experimenteis, porque só assim é que você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque senão você não vai conhecer. Amém, Jesus? O povo de Israel não conheceu. Volta lá onde nós começamos, que foi no livro de Êxodo, capítulo 1. Eu vou dar uma lida e quero que você acompanhe comigo na história. Capítulo 1, versículo 6. Eu pulei aqui alguns versículos para pregar para você. Agora eu vou ler todos. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, multiplicaram-se e foram fortalecidos. Olha para mim, quem é que os fortaleceu? Quem, irmãos? Deus. Você imagina aquele povo tudo junto, tinha fundado o Egito, né? Uma vez eu ouvi uma reportagem, acho que foi na Discovery mesmo. Tem uma Discovery de animais lá? Tem? Acho que tem mesmo, né? Então foi lá mesmo. Eu estava assistindo o negócio de Discovery. Oi? Então é Animal Planet, é esse aí, não é Discovery não, Animal Planet. Eu estava vendo uma reportagem, irmão, sobre o elefante. E aí apareceram vários tratadores de elefante, e o cara estava dizendo lá, aquilo me chamou a atenção, eu fiquei assim de boca aberta, porque eu nunca tinha parado para pensar. O cara falou, olha, se o elefante soubesse o potencial que ele tem, a força que ele tem, esse negócio de pegar um elefante, que nem hoje não tem mais, né? Acredito que não tenha mais, mas no circo eles amarram uma cordinha, uma correntinha, e o animal fica parado ali, você já viu? Ele fica até balançando, né? Ele falou, se eles soubessem, o cara que estava fazendo a reportagem, a força que ele tem, aquela pata que está amarrada, era só ele fazer assim, ó, acabou. Quebraria tudo, meu irmão, leva tudo no peito. Não tem quem segura aquele gigante. Só que ele se deixa ser dominado. Não tem quem segura você por ser um gigante, agindo na palavra de Deus. Mas se você se deixar de ser dominado, quem é que vai fazer por você, meu irmão? Ah não, pastor, aí Deus entra. Não, Deus não entra em ação se você não agir. Se você não mudar. Amém, Jesus? Cadê? Foram fortalecidos grandemente, versículo 7, de maneira que a terra se encheu deles. De maneira que a terra se encheu deles. Então tinham tantos, irmãos, que dava para engolir todos os egípcios ali, brincando na boa, né? Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Olhem para mim, o próprio faraó reconheceu a grandeza daquele povo, e eles não se deram valor, irmãos. O inferno sabe quem é você em Cristo Jesus, mas enquanto você não se der o valor devido, ele vai continuar te perturbando aí. Ele vai continuar te perturbando. Cadê? Versículo 9, eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente, quer dizer, vamos bolar uma artimanha, né? Para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos, e peleje contra nós, e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tribos, para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Olha só que grandeza que eles eram, e não reconhecia esse valor, né? Se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Quando você não reconhece o poder que você tem na tua vida, o inimigo te escraviza com dureza.
O diabo, ele não vai te escravizar levemente. Na boa, vamos começar devagarinho, depois a gente vai aumentando aí, como se tivesse uma academia, né? Uma carga, você vai ficando, não, ele vem mesmo para te arrebentar, meu irmão, e se ele não arrebentar você diretamente, ele corre para pegar aquilo que é teu. É isso que ele faz. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão. Mas não era para aquele povo estar servindo a Deus e desfrutando do melhor, irmãos? Aí Deus tem que preparar lá um sujeito que não era covarde, porque esse Moisés desconhecia covardia. Amém, Jesus? Enfrentou tudo, enfrentou todos, enfrentou esse miserável desse egípcio aqui, nariz empinado, e falou: esse povo vai sair comigo. E acabou e pronto. Amém? Foi aonde Deus, na época, tinha centenas de milhares. Eu ouvi uma vez uma conversa de quando saíram, eram mais de 3 milhões. Isso apenas, estou passando para você o peixe que eu comprei. Eu ouvi isso. Mais de 3 milhões de hebreus, irmãos. E se esse povo se revolta tudo de uma vez, tudo junto, vamos embora, derrubava tudo, irmãos. Foram todos acovardados. Deus pega um, coloca lá, e Deus precisou da audácia desse um, chamado-se Moisés, para levar o povo. Foi como Davi, quando ele foi para a guerra lá, encontrou o exército de Israel acuado, encontrou os irmãos, encontrou todo mundo, por causa de um único homem. Disse: não, o que é isso? Disse: não, mas é que o cara mata. Mata o quê, senhor? Eu vou lá, eu vou mostrar para ele que existe um Deus em Israel. E foi lá, e Deus precisou de um garoto, porque um exército todo de homens, varões valorosos, estava lá com medo, irmãos. Então não tenha receio de ser grande na tua vida, de crescer, de enfrentar o maligno, de falar: você vai sair daqui sim, em nome de Jesus, na minha casa, minha família, no meu corpo, na minha vida financeira, naquilo que é meu. Quem manda sou eu, diabo. Então, em nome de Jesus, fora daqui. Senão você vai amargar a sua vida em dura servidão também. Esse é o recado de Deus hoje para você. Guarde essa palavra, meu irmão. Coloque essa palavra no seu coração. Amém, Jesus? E não deixe ninguém te roubar, não. Não deixe o diabo falar o contrário daquilo que Deus já declarou ser seu. Pastor, ele está mostrando. O que ele mostra não interessa. O importante é o que Deus está dizendo a seu respeito, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Amém?